Boa noite. Em 14 de fevereiro de 1994, fazem 30 anos, né? O então presidente Itamar Franco foi ao Sambódromo e lá no camarote que ele estava entrou a modelo Lilian Ramos e ficou do lado dele. E um fotógrafo, deixe-me ver aqui o nome dele, tá aqui o nome do fotógrafo, Marcelo Karnal, do jornal o Globo, percebeu que a modelo estava sem roupas íntimas e a fotografou de cima para baixo e pegou o Itamar Franco com seu topete, ele tinha um topete assim, e pegou o Itamar Franco junto com a modelo sem roupas íntimas no carnaval. E aí foi um escândalo. No outro dia, todos os veículos de comunicação estavam com aquela foto. Me lembro que aquela foto saiu na Veja, na primeira capa da Veja, e o pessoal ficou a xereca de Itamar, etc. E falaram até impeachment do Itamar, falaram em contra o decoro, etc, etc. Bem, na minha visão, o Itamar não teve culpa. Acho que ele não ia ficar, não sabia que a modelo estava sem roupas íntimas, ela era muito bonita e ele não teve culpa disso. Ele era solteiro, etc, etc. E, enfim, ele foi ao Sambódromo com muito boa intenção. Mas aí no dia seguinte falaram que ministros ficaram bêbados no camarote e a Lili Ramos não conseguiu mais, pelo menos na proporção que ela tinha, não conseguiu mais desfiles, foi para a Argentina e ninguém sabe mais do paradeiro dela. Mas Itamar se recuperou depois do Plano Real com o o ministro da Economia na época, Fernando Henrique Cardoso, que depois se candidatou a presidente e ganhou a eleição. Aí dizem até que Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente que fez o seu antecessor, né? Que fez com que o Itamar Franco pontuasse bem entre os presidentes brasileiros, porque tinha uma inflação muito grande e o Plano Real dirimiu essa inflação e a gente ainda está sobre os efeitos do Plano Real, com ainda baixa inflação, etc. Inflação controlada desde já. Bem, isso tem 30 anos e depois disso, nenhum presidente que veio depois, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Bolsonaro, Dilma Temer, né? Bolsonaro, se teve coragem de ir pro sambódromo. Agora o Lula vai, porque uma escola de samba nesta noite de 15 de fevereiro de 2024, então depois já tem 30 anos que algum presidente foi no sambódromo, pelo que eu sei. Hoje o Lula vai no sambódromo e o Lula foi no Carnaval da Bahia, também já foi ontem no Carnaval da Bahia e pulou lá no Carnaval, etc. E agora ele vai no sambódromo ver a escola de samba desfilar em homenagem a ele, a sua mãe, etc. Ele vai com a Janja. Ele vai com a Janja agora. Eu presumo que já tomaram todas as medidas para que não acontecesse, para que não aconteçam coisas assim que aconteceram com o Itamar. Mas eu quis me lembrar desse episódio. Eu presumo que muita gente não sabe, porque já tem 30 anos. Quem nasceu naquele dia hoje fez 30 anos. E muita coisa se perde. Não foi um episódio tão. Foi uma anedota, né? Foi óbvio que a galhofa no dia seguinte, na semana inteira, talvez nos 15 dias que se seguiram, foi muito grande. O Itamar era um presidente muito engraçado pelo seu topete, o pessoal já fazia
muito. Na época não era meme, né? Mas muita piadinha com ele por causa do topete e pela figura que ele era. Ele já faleceu, chegou a ser depois senador da República e faleceu enquanto senador, não me lembro em que época. O Itamar Franco foi vice-presidente do Fernando Collor de Mello. Ele foi eleito na chapa junto com o Fernando de Collor de Mello. Quando o Fernando Collor de Mello ele sofreu impeachment, o Itamar Franco ele assumiu. Então, tinham muitas piadas em relação a ele, mas eram coisas mais de anedota, coisas, né, pela personalidade dele, ser uma personalidade assim meio atrapalhada, etc, etc. Né? E eu acho que aquele topete no cabelo dele ajudou bastante. E também acho que o Brasil estava cansado daquelas coisas do Collor, PC Farias e todo aquele processo de impeachment que foi desgastante. E Itamar foi um presidente meio que uma figura assim para vir suavizar nesse sentido da pessoa do presidente, né? Suavizar nesse sentido aí era mais engraçado, né? Mais tratável do que o Collor, né? Se aquela impetuosidade, aquele orgulho, aquela coisa de se mostrar o super-homem, o super. Mas aconteceu esse episódio aí, né? E agora o Lula vai para o Sambódromo e eu acho que não vai acontecer coisas assim, né? O Lula é um presidente muito precavido, embora goste de dizer, dar umas tiradas, de dizer umas piadas. Ele, depois do problema de saúde, segundo ele mesmo diz, não bebe mais, não toma nenhuma cachaçinha, né? O que impediu dos adversários continuarem falando que ele era um cachaceiro, etc. Mas isso prova, o Lula indo para o Sambódromo, que o Lula gosta de cultura, da mais alta cultura brasileira, que ele incentiva a cultura, que é uma pessoa alegre, sem ser anedótico como foi o Itamar Franco, né? Que foi só uma coisa engraçada mesmo, todo mundo riu e serviu para desopilarmos o fígado, né? O maioral do governo, da presidência, estava lá do lado de uma modelo sem calcinha. Se você duvidar dessa história, veja a Veja daquele período, né? Veja a capa da Veja, a história toda, leia lá, eu não estou mentindo. Isso aconteceu, tá? Eu só estou lembrando porque 30 anos depois do presidente da República, no caso Lula, tem que ter muito cacife, tem que ter muita coragem, tem que ter muita confiança em si mesmo, no seu governo, nas coisas que faz para voltar ao Sambódromo. E expressar essa alegria que nós, povo brasileiro, estava querendo, né? Passamos por um momento sombrio, de tristeza, que se falava em morte, em armas, em, sei lá, uma série de coisas, em coisas pesadas. E agora a gente precisa voltar à nossa alegria. E nada melhor do que um presidente que expresse essa alegria do povo brasileiro, que o Lula expressa. Né? Expressa muito bem. E isso vai ser muito bom. Né? Não vai ser anedótico, isso eu tenho certeza. Olha, gente, se inscreva no canal. Tá? Nós temos 26 inscritos, queremos chegar a 30. Se inscreva se você viu esse vídeo, se inscreva, contribua com o canal pelo Pix 368-714-19500, compartilhe, passa esse vídeo adiante, comente, dê um like e é isso aí. Né? Vamos ver o Lula sendo homenageado no Sambódromo e vamos ver que
vai dar tudo certo.